observar recomendações sobre cuidar das viúvas, sobre cuidar dos órfãos. Nós podemos observar isso em Êxodo 22, Deuteronômio capítulo 14, louvado seja o nome do Senhor. E o texto nos conta que o apóstolo Paulo está orientando Timóteo, pastor, líder, louvado seja o nome do Senhor, a cuidar das viúvas verdadeiras. As viúvas verdadeiras, louvado seja o nome do Senhor, a qual o apóstolo Paulo estava orientando a Timóteo, louvado seja o nome do Senhor. Eram as viúvas que, quando perdiam seu marido, elas ficavam desamparadas, porque elas eram dependentes do sustento do marido delas. Então, como elas eram dependentes do sustento do marido, louvado seja o nome do Senhor. E quando ela perdia o marido, elas ficavam desamparadas, elas ficavam sem amparo nenhum. Não tinha ninguém que pudesse ajudar aquelas mulheres, louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo orienta Timóteo para que as viúvas verdadeiras, quando acontecesse essa situação na vida delas, a igreja deveria ser acionada para cuidado, para o amparo dessas viúvas. Mas o apóstolo Paulo diz, louvado seja o nome do Senhor, para as viúvas que têm filhos, que têm netos, que este exerçam piedade, que esse recompensa os seus, porque isso era agradável ao Senhor. O que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo é: Timóteo, se você está liderando uma igreja, e essa igreja tem viúvas verdadeiras, viúvas que precisam do amparo da igreja, precisam do cuidado da igreja, precisa do cuidado, do zelo da igreja, a igreja deve ser acionada. Mas se as viúvas têm filhos, se as viúvas têm neto, é essa a responsabilidade deles, cuidar dentro do lar, e não da igreja. É eles se posicionar dentro do lar e cuidar, se posicionar dentro do lar e cuidar dos seus, não a igreja. É eles se posicionar, é eles dobrar o joelho no chão, é eles buscar pelo sustento da sua casa, louvado seja o nome do Senhor. A responsabilidade está com ele, Timóteo, louvado seja o nome do Senhor. Fazendo esse breve resumo, louvado seja o nome, fica muito fácil nós entendermos o que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 8. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior do que os descrentes. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que nega a fé, ele está negligenciando a sua casa, com atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. Negar a fé é você pregar algo e não viver. Negar a fé, louvado seja o nome do Senhor, é pregar sobre amor e não exercer o amor. É negar a fé. É dizer com a minha boca aquilo que eu creio, mas na prática eu não vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Você está negando a fé. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo está dizendo: aquele que não cuida da sua casa, não prioriza, não zela, louvado seja o nome do Senhor, este está negando a fé. Esse prega, mas não vive. E quantos têm acontecido assim? Pregam, mas não vivem. Diz que crê, mas não vive. Louvado seja o nome do Senhor. Toda palavra ela tem que ser acompanhada de testemunho, louvado seja o nome do Senhor. Porque o testemunho fala mais, louvado seja o nome do Senhor. Antes de cada um olhar para alguém pregando, eles vão observar o testemunho da pessoa. Eles vão avaliar a vida da pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque antes de uma pessoa abrir a boca para pregar, ela tem que estar vivendo aquilo, louvado seja o nome do Senhor. E muitos estão pregando, mas não estão vivendo isso. Mas vai chegar o acerto de conta. Se não for na terra, vai ser na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo está dizendo: cuide das viúvas verdadeiras. A igreja só é acionada quando a família, a viúva, não tem amparo. Se ela tem amparo, a responsabilidade é os que estão de dentro da casa. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos querem a casa salva, mas não buscam? Quantos estão precisando de cura, mas não têm buscado pelos seus? Muitos estão dentro de um trabalho de consagração, oração, mas a casa negligenciam. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, irmãos, que eu achei muito interessante dentro desse texto, porque o apóstolo Paulo, irmãos, ele diz assim: este tem negado a fé e se tornou pior do que o descrente. O apóstolo Paulo não está comparando esse que está negando a casa, louvado seja o nome do Senhor, com o descrente. Ele está dizendo: você é pior do que eles. Louvado seja o nome do Senhor. Você não é igual a eles, você é pior deles. Porque o descrente não anda com a Bíblia debaixo do braço. O descrente, louvado seja o nome do Senhor, ele não professa a fé, ele não prega o evangelho. Mas você, crente, você prega, você diz que Jesus te salva, Jesus cuida, Jesus liberta, Jesus tem compaixão. Você, crente, você diz isso, então você exerça
pior do que o descrente. Essa é a exaltação do apóstolo Paulo. Que hoje em dia as pessoas só querem ouvir a prosperidade. As pessoas querem ouvir a bênção. Mas quando o Senhor estreita, a pessoa está na carne. Porque não estão acostumados a ouvir a verdade. Não estão sustentando mais a verdade. Só querem ouvir que Deus vai abençoar, Deus vai abrir porta. Ninguém quer pregar a verdade. Que se tiver em fornicação, não entra no céu. Em adultério, não entra no céu. Ninguém quer pregar isso. Quer pregar prosperidade. Porque pregar prosperidade, eu posso estar em fornicação e posso pregar prosperidade. Porque a palavra, antes de ser pregada, ela corta primeiro aqui. Então não adianta eu pregar se eu não estou vivendo. Então é mais fácil levar para a prosperidade, para a bênção. Louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo diz: tu é pior do que eles. Se você não exerce piedade dentro do lar, você é pior do que eles, pior do que o descrente. Porque o descrente não se envolve em trabalho nenhum dentro da obra, não toca naquilo que é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você que é crente, você toca, você se envolve. Então você que não cuida do lar, você está negligenciando, você está negando a fé. E você é pior do que eles. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é interessante a passagem de Marcos capítulo 5. O texto nos conta que Jesus, louvado seja o nome do Senhor, está atravessando ao mar e indo para a região de Gerazarenos. Louvado seja o nome do Senhor. A região de Gadara. Louvado seja o nome do Senhor. E ali sai de encontro um homem possesso por legiões de demônios. Aquele homem era acorrentado muitas vezes, mas ele soltava a mão e pé amarrado. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas tentavam segurar eles, mas nada conseguia detê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vivia no meio dos sepulcros, se cortando, gritando, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele vai de encontro à região de Gadara. E quando Jesus desce do barco, louvado seja o nome do Senhor, o texto nos conta que esse endemoniado vai de encontro a Jesus de Nazaré. E aí todos nós conhecemos esse texto, louvado seja o nome do Senhor. Ele reconhece que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. E ali, louvado seja o nome do Senhor, pede para, louvado seja o nome do Senhor, Jesus mandar aquele legião para os paradas de porcos. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor liberta aquele homem, ele é salvo, ele é liberto, aquele mal é liberto da vida dele, sai da vida dele, louvado seja o nome do Senhor. E o texto nos conta que quando Jesus entra no barco, ele pede para Jesus, para que ele fosse andar onde Jesus iria, ele queria estar com Jesus. Ele pede: Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Só que o Senhor responde ele, eu acho lindo a resposta que Jesus diz para ele. Jesus disse assim para ele: volte para a tua casa, volte para a tua família, anuncia a ele o que ele tem feito ao seu favor, a misericórdia que ele teve por você. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto nos conta, louvado seja o nome do Senhor, que ele volta, ele prega por toda a região de Decápolis. E aí ele prega a cidade inteira, louvado seja o nome do Senhor. E todos se maravilhavam com a vida dele. Aleluia. É interessante que depois de ser transformado, Jesus, ele queria estar com Jesus, mas Jesus disse: volta para a tua casa. É verdade. Eu te transformei, mas agora você vai voltar para a tua casa. Anuncia para eles, pregam para eles, porque pregar fora é muito fácil. Volta lá e prega dentro da tua casa, porque ser crente fora é muito fácil. Eu quero ver tu ser crente lá. Porque aqui nós vivemos algumas horas, umas 3 horas, 2 horas, e eles convivem com você. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: volta para a tua casa e anuncia, prega lá dentro. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário você voltar depois que você for liberto e volte para lá. Ele queria estar com Jesus, mas Jesus disse: volta para casa. Volta para o seu lar. A responsabilidade lá dentro está com você agora. Eu já cheguei aqui para te libertar. Eu cheguei em Gadara somente para te libertar. Agora volta para a tua casa e prega lá dentro. Anuncia as boas novas. Anuncia o que o Senhor tem feito na sua vida. Anuncia a misericórdia que o Senhor tem feito na tua vida. Louvado seja. Pregue lá dentro. A responsabilidade está contigo agora. Está com você essa responsabilidade. Porque quando Jesus liberta alguém, Ele não quer ninguém sentado. Ele quer as pessoas pregando o Evangelho. Porque Ele sabe que você vai ser útil dentro do seu lar. É por isso que Ele te liberta. Ele te transforma porque Ele sabe que você vai ser útil dentro da tua casa. Você vai trabalhar lá dentro. Você vai pregar o Evangelho lá dentro. E você vai fazer diferença lá dentro. Ele sabe disso. É por isso que Jesus não permitiu que ele fosse com ele. Ele disse: volta para a tua casa. E aquele homem pregou a cidade inteira, irmãos, de Decápolis. Ele saiu pregando daquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor transformou a vida dele. Mas o Senhor disse para ele: volte para a tua casa. Pregue aonde o Senhor te enviar. Mas não se esqueça,
volte para a tua casa. Vai para a campanha de oração, vai orar no lar, mas não se esqueça, volte para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor disse para ele, volte para a tua casa. Porque é para lá que você tem que voltar depois que você é liberta. As primeiras pessoas, irmãos, que têm que testemunhar Cristo na nossa vida é os dentro da nossa casa. Porque, irmãos, sermos cristãos fora é muito fácil. É eles que convivem conosco. Mostrar a diferença fora é muito fácil. Os de fora dizer para você, você é uma bênção, você é um exemplo, você é uma referência, é muito fácil. Eu quero ver os de dentro da casa. Porque é eles que convivem com você. Jesus disse, volta para casa. Foi liberto? Volta para casa. E ele prega Decápolis, uma cidade inteira. Por quê? Porque voltou para casa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a vida dele foi transformada e o Senhor disse, volta para casa. Nunca se esqueça do lar. O lar tem que ser nossa prioridade. O lar tem que receber os nossos cuidados. Mas, cara, só eu sou servo lá dentro. A responsabilidade está com você mesmo. Se prepara para pagar o preço. Porque dói. Eu sei que dói. Se prepara que vai doer. Louvado seja o nome do Senhor. Se prepara que não é fácil pregar lá dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário. Porque Ele te liberta para você fazer diferença. Lembra da mulher samaritana? Ela bebe da água e sai jorrando em Samaria toda. Por quê? Porque bebeu da água. E a água não pode parar somente em mim. Essa água tem que jorrar. Nós temos que jorrar a água que nós bebemos. A água que nós bebemos não pode ficar só para nós. A família tem que beber dessa água. Aonde a gente passar, as pessoas têm que beber da água. Louvado seja o nome do Senhor. Porque essa fonte não pode ser parada. Ela jorra. Jesus disse que ela jorra para a vida eterna. Então é necessário jorrar a água. E o primeiro ministério é a nossa casa, irmão. Se a nossa casa não estiver bem, a gente não prega, a gente não canta. Não tem como a gente fazer qualquer coisa dentro da obra, irmãos. Porque, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. É em 1 Timóteo, capítulo 3. O apóstolo Paulo está dando recomendações, louvado seja o nome do Senhor, a Timóteo. Para Timóteo orientar os líderes, louvado seja o nome do Senhor. Está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5. O bispo deve também governar bem a sua própria família, sabendo educar os seus filhos e lhes serem submissos com todo respeito. Porque se alguém não sabe governar a sua casa, como pode cuidar da igreja de Deus? A palavra governar significa administrar. Se não consegue administrar a casa, não consegue administrar a casa do Senhor. Se não consegue cuidar dos filhos, do parente, não consegue governar a casa do Senhor. Porque, irmãos, a palavra tem que ser pregada, mas ela tem que exercer. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu recebi, louvado seja o nome do Senhor, o convite, o banner, eu me emocionei, porque estava escrito ali minha casa no altar, minha família no altar. E para quem não sabe, louvado seja o nome do Senhor. Lá em casa só eu sirvo ao Senhor e é muito difícil. Dói demais. E eu me emocionei, eu falei, Senhor, como é que eu vou pregar isso se a minha família não está no teu altar? E Ele falou, prega, faça a minha obra. Enquanto tu faz para mim, eu cuido do seu. Enquanto tu faz para mim, eu cuido daquilo que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário, louvado seja o nome do Senhor. É necessário pregar, é necessário. E quando você faz para o Senhor, Ele faz para você. E eu me emocionei, porque eu falei, Senhor, como eu vou pregar isso? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele me chamou, Ele me garante. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele não precisa de salvar a casa toda de uma vez, Ele só precisa de uma. Porque Ele só precisou de uma dentro de Samaria. Ele não precisa de 2 ou 3, Ele precisa de um. Porque um Ele faz a obra, um Ele opera, louvado seja o nome do Senhor. Um Ele capacita, um Ele levanta e Ele já vai trazendo um por um. E o nome dele vai ser glorificado, louvado seja o nome do Senhor. Lembra de Jairo? A filha dele estava acamada. E o que Jairo fez? Foi buscar Jesus. Jairo se prostrou diante de Jesus e diz, vem, põe a mão sobre minha filha para que ela viva e seja curada. Louvado seja o nome do Senhor. Para Jairo ter a filha dele de pé dentro de casa, foi necessário ele estar de joelho no chão. Louvado seja o nome do Senhor. Foi necessário ele dobrar os
joelho para alguém ficar de pé dentro do lar. E não é assim diferente em nossas vidas. Para alguém ficar de pé dentro do nosso lar, é necessário nós se posicionarmos em Deus e colocar, louvado seja o nome do Senhor, nosso joelho no chão. Ele foi buscar pela filha dele, porque ele sabia que nada colocaria ela de pé, somente Jesus de Nazaré. Porque ele entendia, é só o meu Senhor. E quem fica diante de Deus prostrado, a casa fica de pé. Não sei o tempo, porque o tempo só a Ele pertence. O tempo, a hora. Mas Ele faz, Ele cumpre. Porque quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre nas nossas vidas. E o Senhor disse, através de 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo orientou a Timóteo: quem não sabe governar a sua casa, não consegue governar a casa do Senhor. Então, primeiro, é lá dentro que tem que fazer diferença. Quantas mães não têm feito diferença dentro do lar? E é necessário, eu preciso falar isso. Quantos pais não têm dado exemplo dentro do lar? Quantos filhos não têm dado exemplo dentro do lar? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é só você que serve o Senhor dentro do seu lar. Essa responsabilidade está com você. A autoridade espiritual lá dentro está com você. Essa responsabilidade é tua. E não pensa que é fácil, irmãos. Ser somente um, porque dói. Louvado seja o nome do Senhor. Dá vontade de largar tudo. Dá vontade de parar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vale a pena pagar o preço por cada presença. Vale a pena pagar o preço para nós vermos a nossa casa de pé. Vale a pena pagar o preço de compromisso com a obra e Ele realizar as maravilhas do nosso lar. E não para nós gloriar, porque a gente não tem nada, a gente não faz nada, mas para a glória dele. Como Ele fez para o Marcos capítulo 5, esse homem, Ele diz: volta para o teu lar. Opera lá dentro, é necessário. Quantos têm pregado em todos os lugares, mas têm esquecido da casa? Quantos têm sido referência fora, mas esquecem da casa, dos filhos? Têm esquecido, louvado seja o nome do Senhor, de cuidar do lar, que é o principal. Louvado seja o nome do Senhor. Você me fala: Senhor, eu prego, louvado seja o nome do Senhor, para a tua glória, pela tua misericórdia. As pessoas muitas vezes chegam para mim e dizem para mim: jovens, eu gosto de ouvir pregando. E eu falo: Senhor, eu quero ouvir da minha família. Porque não adianta, irmãos, os de fora dizer: você é exemplo, você é referência, e a minha família. O que eles olham para mim e vê? O que os dentro da minha casa, minhas irmãs, são duas jovens, o que elas dizem? O que elas olham para mim e vê? Porque é muito fácil fora. E os de dentro? O que adianta, irmãos, termos exemplo fora, as pessoas gostarem de nós e os dentro da nossa casa? Será que eles conseguem olhar para nós e dizer: é serva do Senhor, é exemplo, é diferenciado? Louvado seja o nome do Senhor. É necessário nós cuidarmos do nosso, zelar pela nossa casa, proteger a nossa casa, orar pela nossa casa pelas madrugadas. Porque, louvado seja o nome do Senhor, eles precisam de nós lá dentro. Como Jesus disse para esse homem: volte para a tua casa. Jesus sabia: você vai ser útil lá dentro. Eu te transformei, eu vou te levar em vários lugares, mas a tua casa é a prioridade. Porque, irmãos, quando Jesus ele nos transforma, Ele sabe os lugares preparados para nós irmos pregar. Mas Ele sabe, principalmente, é através dela que eu vou ganhar a família dela. É através dela que eu vou operar, que eu vou trabalhar, que eu vou manifestar a minha glória. Como eu já falei, não precisa de muito. Porque a mulher samaritana foi só uma e ela jogou a água em Samaria. Esse homem pregou em toda Decápolis. As pessoas se maravilhavam com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele voltou, decidiu voltar para casa. Quantos querem estar em cima dos altares, brigando, disputando por causa de microfone, brigando, invejando? Louvado seja o nome do Senhor. Uma briga, porque o povo quer crescer diante dos homens e não na graça do Senhor. E quantas disputam e a casa de qualquer maneira. Porque não adianta estar em cima do altar. Louvado seja o nome do Senhor. E a casa, uma bagunça. Se você é a autoridade espiritual lá dentro, você tem que tomar uma posição lá dentro. Você precisa, louvado seja o nome do Senhor, estar posicionado. Porque através da sua vida é que a água vai jorrar lá dentro. E todos vão
ser só o Senhor é Deus. Mas, irmãos, a glória não vai ser nossa não, porque a gente não faz nada. A gente não pode nada, a glória tem que ser dele. Para ele olhar para nós e dizer: ela se prostra, ela tem compromisso com a minha obra e eu vou fazer. Para todos olharem e observar: só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então não desista, você que é coluna na sua casa, não desiste. Prossiga, avance, passe o que passar. Passe a tempestade que passar, mas cuide lá. Muitas vezes você vai vão olhar para você com um olhar torto, a forma que prega, porque é da mesma forma comigo, pastor Luiz. Mas eu não vou omitir a verdade para agradar. Eu perco a amizade, mas a essência eu não perco. Eu perco pessoas, mas a minha essência eu não vou perder. Eu fico sozinha, eu e Deus. Mas eu não perco a essência, eu não mudo a forma que Deus manda eu pregar, com a verdade, com sinceridade, com integridade, com compromisso. Porque eu sei que tem 4 almas dentro da minha casa que é responsabilidade minha. Então eu não mudo, não altero para agradar o povo. Quer comer, come da palavra, porque ele quer. Faz igual Ezequiel. Ezequiel, come desse rolo. Quem quiser ouça, quem não quiser não ouça. E é desse jeito, não mude. Não mude a forma que prega. Permaneça a essência fora e dentro. Faça como Daniel, dentro da Babilônia. Eu não vou sentar para comer os manjares. Me joga na fornalha, aumenta a fornalha 7 vezes mais. Mas eu não vou me dobrar, não vou negar o nome de Deus. Pode me jogar na fornalha. Jesus lhe disse assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Glória a Deus, aleluia. E quem estava na fornalha junto com os 3 jovens? O Filho do Senhor, o Deus vivo, Jesus de Nazaré. Por quê? Porque eles decidiram não se prostrar. Não vou me prostrar. Eu posso estar na Babilônia, mas a minha essência vai ser a mesma. Louvado seja o nome do Senhor. Pode me tacar na cova dos leões, pode me açoitar como Paulo e Silas, por causa da obra, por causa da peleja da obra, por causa da verdade. Porque Paulo e Silas, louvado seja o nome do Senhor, por expulsar um demônio, louvado seja, por parar dentro do cárcere. Mas Paulo e Silas estavam indo para um lugar de oração. E o culto não parou, não. Teve culto dentro do cárcere. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde me jogar vai ter culto. Aonde me jogar vai ter palavra e palavra da verdade. Porque até o carcereiro foi salvo, ele e a casa dele. Aonde me enviar, eu vou pregar a verdade. Louvado seja. Pode me chicotear, pode me fazer desonra em público, que eu vou permanecer a essência. Porque tem uma responsabilidade nas nossas mãos, no nosso lar. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é uma oportunidade, em nome de Jesus.